Aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isabel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Galera, eu já vou falar da história. A história de hoje é bem bacana. Ela é tipo anos-luz daqui, eu acredito que seja anos-luz mesmo, pra chegar nesse nível de ciência. Eu espero que vocês gostem da história. Peço que vocês curtem, comentem. Se você não sabe o que comentar, comenta qualquer trecho da história que você tenha gostado. E se você não gostou da história, infelizmente eu não vou conseguir agradar todo mundo. E mesmo que você não tenha gostado, não se esqueça de curtir e de comentar também, tá? E se for pra fazer um comentário chato, por favor, não comenta, gente, que eu fico muito sentida quando eu vejo aí os comentários chatos. E aí eu vou lá e apago mesmo agora. Agora eu não fico mais levando pro coração, não. Eu só vou lá, tá, apago. Eu espero que vocês gostem da história de hoje. Um beijo, tchau! Nunca consegui dormir. Por 19 anos, meu cérebro nunca desligou, nem por um segundo. Meus nervos cranianos não têm a função básica de descanso e sono completamente. Quando eu tinha 16 anos, os Ford me tiraram de um orfanato e me instalaram no último andar, totalmente selado, na suíte médica da torre particular deles. Blaine Ford perdeu metade do tronco cerebral em um acidente de carro catastrófico. A IA neural que mantinha sua consciência intacta ao redor do mundo dependia exclusivamente do meu cérebro humano incessante para a ancoragem em tempo real. Eu fico acordada, e ele sobrevive. Eu adormeço, e ele morre. Há um ano, uma enfermeira acidentalmente misturou um traço de sedativo na minha infusão de nutrientes. Minha consciência ficou turva por 3 segundos. No meio de uma reunião do conselho corporativo, a milhares de quilômetros de distância, Blaine Ford desmaiou ali mesmo, sua frequência cardíaca caindo instantaneamente para 0. No dia seguinte, a enfermeira teve sua licença médica revogada, e a farmácia que fornecia o sedativo foi colocada em lista negra permanente da indústria. Depois disso, a composição do ar no meu quarto foi monitorada segundo a segundo. Até mesmo creme para as mãos infundido com óleo essencial de lavanda foi totalmente proibido no local. Tudo mudou quando Blaine voou para o Oriente Médio para uma cúpula. Sua noiva, Charlotte Wade, assumiu a autoridade temporária total da torre médica. Ela folheou as páginas das minhas contas médicas mensais, de 8 dígitos, e soltou um som frio e desdenhoso. Os Ford te mantêm hospedada só para te ver olhando sem expressão, como um peso inútil. Ela dispensou toda a equipe de enfermagem noturna, desconectou meus cabos de âncora de ondas cerebrais e me arrastou para fora da cápsula estéril de temperatura constante. Então ela abriu meu maxilar e forçou uma tira inteira de comprimidos para dormir pela minha garganta. Dizem que você nunca dorme. Vamos testar essa teoria. Caí de joelhos e arranhei a garganta, desesperada para vomitar os comprimidos, mas 3 deles já haviam se dissolvido no revestimento do meu estômago. Pela primeira vez em 19 anos, minhas pálpebras ficaram pesadas. O sistema de ancoragem de ondas cerebrais piscou um alerta vermelho crítico, e Charlotte bateu a palma da mão para desligá-lo. Ela não fazia ideia. 7 fusos horários de distância. A consciência de Blaine Ford se apagou junto com a minha. Senhorita. Wade! Dylan Reese, o engenheiro de sistemas de plantão, entrou correndo na sala. Ele avistou os cabos soltos no chão e minha forma ajoelhada e amassada, e seu rosto perdeu toda a cor em um instante. Quem autorizou você a desconectar a linha de âncora? A expressão de Charlotte ficou gelada. Cuidado com a forma como fala comigo. Ignorando-a completamente, Dylan ajoelhou-se ao meu lado e pegou os cabos. Mia, fique acordada. Está me ouvindo? Fique de olho aberto, não durma. Lutei para manter os olhos abertos, mas o peso atrás das pálpebras se tornou insuportável. Charlotte pressionou o sapato com força nos cabos soltos, prendendo-os ao chão. Eu te dei permissão para reconectar isso? A cabeça de Dylan se ergueu de repente, com um tom cru de pânico na voz. Senhora Wade, este não é um cabo de monitoramento comum. Este é o canal âncora central para a consciência dual neural do Sr. Ford. No segundo em que a Mia adormecer, todo o sistema neural dele vai desligar. No pior dos casos, sua consciência será completamente apagada. Charlotte retribuiu o olhar, completamente indiferente e cética. E daí? Ela pegou o cabo, enrolando-o frouxamente no dedo. A vida do grande Blaine Ford depende inteiramente de essa garota manter os olhos abertos? Dylan cerrou os dentes. Sim. Um sorriso mais frio e afiado surgiu nos lábios de Charlotte. Então a família Ford tem mantido um milagre vivo trancado aqui. Ela voltou o olhar para mim. Me ensina seu truque, Mia. Uma órfã sem ninguém de um abrigo de caridade, morando na torre médica mais exclusiva do estado, conectada ao equipamento mais caro que o dinheiro pode comprar, com uma equipe inteira de pesquisa neural à sua disposição. E agora a vida do Blaine depende da sua? Tentei falar, explicar, mas minha garganta ardia com o amargo resíduo dos sedativos e o gosto metálico de baile. Os comprimidos para dormir finalmente fizeram efeito total. Eu podia sentir minha atividade cerebral despencar, aguda e constante. A interface implantada atrás da minha orelha queimava quente, conectando minha mente diretamente à de Blaine. 7 fusos horários de distância, naquele local da cúpula. Ele deve ter sentido isso também. Os olhos de Dylan ficaram vermelhos de desespero urgente. Senhora Wade, verifique os registros de acesso se precisar,
Espere o pai do Sr. Ford voltar, mas reconecte o cabo agora. Cada segundo que passa o coloca em perigo mortal. Um lampejo de hesitação cruzou o rosto de Charlotte, mas desapareceu no segundo seguinte. O telefone dela tocou então, a tela iluminando com uma chamada criptografada. O identificador dizia: equipe médica no local do Oriente Médio. Dylan se agarrou à esperança instantaneamente. Atenda! Por favor, tem que ser a equipe do Sr. Ford ligando com emergência. Charlotte ficou olhando para a tela por 2 longos segundos. Então ela encerrou a chamada bem na nossa frente. Dylan congelou completamente. Fiquei rígida de choque também. Charlotte virou o celular de cabeça para baixo no console. Antes de partir para o Oriente Médio, Blaine me deu controle total temporário desta torre. Isso significa que ele confia em mim. Agora eu faço as regras aqui. Ela olhou para a porta e os seguranças postados. Escolta o engenheiro Reese para fora. A voz de Dylan subiu bruscamente com raiva e medo. Charlotte Wade, você vai se arrepender. Charlotte riu friamente. Meu único arrependimento é não ter descoberto esse segredinho dos Ford antes. 2 seguranças se aproximaram e arrastaram Dylan à força. Dylan lutou ferozmente, veias saltando na testa. Mia, fique acordada! Você me ouve? Não durma! Blaine sempre te tratou bem! A porta bateu, cortando sua voz completamente. Apenas Charlotte e eu ficamos na sala estéril, junto com o cabo de âncora sujo e descartado no chão. Arrastei-me para frente com minha última reserva de forças. Meus dedos mal tocaram a ponta do cabo antes do sapato de Charlotte descer com força, esmagando meus nós dos dedos. Um som fraco e agudo ecoou pelo quarto silencioso. A dor tomou conta de todo o meu corpo, me fazendo tremer violentamente. Ainda está fazendo cena? Ela se ajoelhou e deu um tapinha na minha bochecha de forma zombeteira. Achei que você nunca dormia. Me prova. Olhei para ela, minha visão rapidamente turvando nas bordas. Blaine. Os olhos de Charlotte ficaram afiados de raiva. Você não tem o direito de dizer o nome dele. Ela agarrou um punhado do meu cabelo e forçou minha cabeça para cima. Lembre-se disso, Mia. Blaine Ford é meu noivo. Você não passa de uma máquina humana que a família Ford paga para continuar funcionando. Uma máquina deve saber seu lugar. Tentei falar, explicar, mas nenhuma palavra saía. Um ruído estático forte explodiu na minha mente, não de nenhum sistema na sala, mas da IA neural de Blaine, transmitido diretamente pela interface residual no meu crânio. A voz estava quebrada, fragmentada, desaparecendo rapidamente. Mia. Não. Durma. Lágrimas escorreram instantaneamente pelo meu rosto. Blaine ainda estava consciente. Ele ainda estava me alcançando. Levantei minha mão trêmula e agarrei o punho do blazer dela com minha última gota de força. Coloque de volta, por favor. Charlotte puxou o braço com nojo. Você está implorando agora? Ela ficou ereta, me olhando com desprezo frio. Então fique de joelhos. Eu decido quando você tem o direito de parar com essa pequena atuação. Meu corpo finalmente cedeu completamente. Minha testa bateu forte contra o chão frio. Minha consciência afundou, arrastada para um abismo escuro sem fundo. Por 19 anos, nunca soube que sonolência não era gentil. Ela rastejou sobre mim como a morte, engolindo cada brilho de luz pouco a pouco. No meu último momento de clareza, o sistema de parede de backup reiniciou automaticamente. Luzes de emergência carmesim inundaram todo o quarto, fonte âncora de onda cerebral abaixo do limite de segurança. Taxa de deriva da nuvem de consciência do alvo, 37%. Taxa de deriva da nuvem de consciência do alvo, 61%. Taxa de deriva da nuvem de consciência do alvo, 89%. Charlotte finalmente franziu a testa, um lampejo de inquietação cruzando seu rosto. Que bobagem é essa? Ninguém respondeu. 7 fusos horários de distância, dentro do local da cúpula no Oriente Médio. Blaine Ford estava sentado em sua cadeira de rodas inteligente, negociando contratos com um conglomerado rival por meio de sua interface neural de IA. Num segundo, ele estava calmamente revisando a última página do acordo. No seguinte, suas pupilas perderam todo o foco, ficando vazias. Seu exoesqueleto alimentado perdeu todo o estímulo neural e caiu pesadamente no chão. O caos explodiu instantaneamente no plenário da conferência. A equipe médica no local correu para frente, rostos pálidos enquanto encaravam a tela de monitoramento. Os sinais vitais e a frequência cardíaca de Blaine permaneceram estáveis, mas a forma de onda dourada que representava sua atividade de consciência se achatava segundo a segundo. As mãos do médico principal tremiam violentamente enquanto ele discava o número de Charlotte. Primeira ligação. Rejeitada. Segunda ligação, sem conexão. Terceira ligação. Desligado. De volta à torre médica do último andar, Charlotte ficou irritada com os alertas de emergência piscando em todas as telas. Desliguem todos esses alarmes irritantes. Ela se virou e foi em direção à porta. Amanhã cedo, revisem e auditem todas as despesas médicas registradas para a Mia nos últimos 3 anos. Os Fords não são uma instituição de caridade. Não vamos desperdiçar milhões com uma fraude que para de funcionar assim que adormece. Ela nunca soube que, no momento em que a porta se fechou atrás dela, o último lampejo de luz na nuvem de consciência de Blaine Ford desapareceu para sempre. Nunca consegui realmente dormir. Ou melhor, meu cérebro havia esquecido como dormir depois de 19 anos de vigília constante. Até mesmo pílulas poderosas para dormir não conseguiam me forçar a um sono de verdade, apenas me arrastando para um caos moribundo e confuso. Não conseguia distinguir sons completos, apenas o rangido fragmentado dos alertas de emergência. A fonte âncora diminui continuamente. A conexão da nuvem de consciência do alvo falhou.
Restaurar imediatamente o canal principal da âncora. Tentei abrir os olhos, mas minhas pálpebras pareciam seladas com chumbo. O gosto amargo dos comprimidos permanecia na minha garganta, e espasmos violentos no estômago sacudiam meu corpo em ondas. Eu não tinha noção do tempo passando até que um tapa forte sacudiu minha bochecha. Mia, acorda. Para de fingir a morte. A voz de Charlotte Wade saía de uma névoa distante, fria e totalmente desprovida de calor. Abri os olhos com imenso esforço, e as luzes fortes do hospital arderam intensamente. Charlotte estava ao lado da cama médica, ladeada por 2 seguranças e um médico de plantão convocado às pressas. O rosto do médico se contraiu diante da minha condição. Senhora Wade, a resposta pupilar dela é insignificante, e a pressão arterial está despencando. Ela precisa de lavagem gástrica. Agora. Charlotte franziu a testa friamente. Eu te trouxe aqui para provar que ela está fingindo os sintomas, não para ouvir suas bobagens alarmistas. O médico falou com óbvia hesitação. Ela claramente ingeriu uma dose perigosa de medicação sedativa, senhora. Dosagem perigosa? Charlotte soltou uma risada zombeteira. Ela deveria ser incapaz de dormir, não é? Se ela nunca dorme, como alguns comprimidos para dormir podem ter causado uma overdose? O médico ficou em silêncio, sem palavras. Entreabri os lábios trêmulos, minha voz tão fraca que mal era audível. O cabo? Charlotte olhou para mim. Ainda se agarra àquele cabo inútil? Forcei todas as forças para olhar para o canto da sala. O cabo de ancoragem de ondas cerebrais ainda estava abandonado no chão. Se eu pudesse apenas reconectar. Se eu pudesse restabelecer o link. Blaine talvez ainda tivesse uma chance. Me apoiei nos cotovelos, desesperada para me levantar, mas meu corpo parecia mole e estranho, fora do meu controle. O menor movimento enviava uma dor lancinante e ardente explodindo da interface neural na base do meu pescoço. Não se mexa! O médico avançou instintivamente para me segurar. O implante neural dela está superaquecendo. Qualquer esforço adicional causará danos nervosos irreversíveis. Danos irreversíveis? Charlotte soava quase divertida, como se tivesse ouvido uma piada ridícula. Ela caminhou devagar até o meu lado e se abaixou para me encarar fixamente. Mia, você acha que tem enganado a família Ford com esse implantezinho pequeno? Vamos ver como você se sai sem ele. Minha respiração ficou presa em puro terror. Não. Uma batida violenta irrompeu de repente na porta selada do corredor. Senhora Wade, abra a porta! Era Dylan Reese, com a voz despedaçada de tanto gritar. Perdemos todo o contato com o Sr. Ford. A equipe médica do Oriente Médio enviou 12 alertas vermelhos consecutivos. Mia precisa reconectar o canal âncora imediatamente. A expressão de Charlotte escureceu completamente, sua paciência se esgotando. Ela se virou bruscamente para os seguranças. Por que ele ainda está no último andar? Um segurança baixou a voz respeitosamente. O engenheiro Reese possui autorização de alto nível, senhora. As barreiras de acesso dos níveis inferiores não conseguem bloqueá-lo. Charlotte zombou friamente. Revoguem seus privilégios de acesso imediatamente. Ela pegou o terminal de autorização temporária na mesa e confirmou sem hesitar. O forte bater lá fora cessou instantaneamente. A voz de Dylan mudou, agora afiada e incrédula. Charlotte, você acabou de congelar a autorização da equipe de engenharia neural? Você faz ideia do que isso significa? Charlotte caminhou até a porta e falou calmamente através do painel. Isso significa que essa sala do último andar não é mais seu playground pessoal para queimar o dinheiro da família Ford em nome de Blaine. Senhora Wade! Dylan gritou com fúria urgente. Você vai matar o Sr. Ford? Chega! A voz de Charlotte subiu bruscamente, carregada de raiva desenfreada. Todos vocês continuam repetindo o nome dele, continuam dizendo que ela não consegue dormir. Mas Blaine é meu noivo. Se ele realmente estivesse em perigo mortal, por que nunca me contou uma única palavra sobre isso? Um silêncio absoluto pairou no corredor por um longo momento. Então a voz oca e derrotada de Dylan veio pela porta. Porque o Sr. Ford nunca quis que você soubesse que a Mia existe. O rosto de Charlotte empalideceu instantaneamente. Ela apertou o terminal com força, o maxilar cerrado. O que você acabou de dizer? Dylan soava completamente sem reservas agora. Israel Reddit. O Sr. Ford assinou um acordo de confidencialidade de alto nível anos atrás. Menos de 7 pessoas no mundo inteiro sabem qual é a verdadeira função da Mia. Você não está nessa lista. Aceite ou não, Sra. Wade, a Mia importa mais do que você no sistema de suporte de vida do Sr. Ford. As palavras atravessaram a insegurança mais profunda de Charlotte como uma lâmina. Sua compostura se despedaçou. Mais importante que eu? Ela se virou devagar para me encarar na cama. Naquele momento, soube que tudo estava arruinado. Ela não estava convencida. Ela estava ferida. Ela se aproximou de mim, os olhos escuros e ameaçadores. Mia. Você ouviu isso? Dizem que você significa mais para ele do que eu. Tentei balançar a cabeça, mas meu corpo não obedecia. Charlotte de repente apertou meu maxilar com força suficiente para deixar um hematoma. Você é apenas uma órfã indesejada de um abrigo. O que você tem que eu não tenho? Ela me forçou a encará-la. É esse rosto? Ou é essa coisa estranha dentro do seu cérebro? Minhas pupilas tremiam violentamente. Charlotte percebeu a reação e sorriu friamente. Então realmente tem algo especial em você. O rosto do médico ficou pálido de pânico. Senhora Wade, você não pode mexer no implante neural, não enquanto ela estiver sedada e instável. Um exame forçado pode causar danos cerebrais permanentes. Exame?
Charlotte soltou meu maxilar, o tom assustadoramente calmo. Não. Vou convocar um tribunal interno. Amanhã de manhã, às 9, reúnam todos os executivos sêniores da Torre Médica Ford. Quero que todos vejam exatamente que tipo de monstro a família Ford tem protegido por 3 anos. O médico ficou frenético. Mas ela precisa de ressuscitação urgente agora! Charlotte lançou um olhar gélido. Ela está morta? O médico hesitou. Se ela está viva, pode esperar até amanhã. Com isso, ela se virou e saiu do quarto. No segundo em que a porta se fechou, a escuridão engoliu meu mundo mais uma vez. Mas desta vez, das profundezas daquele estático interminável, uma voz filtrou-se, fraca, frágil. Era alguém gritando por mim, desesperadamente, a uma distância inimaginável. Mia. Aguente firme. Uma única lágrima escorreu do canto do meu olho. Blaine. Você ainda está aqui. Às 9 da manhã seguinte, fui levada para a suíte de conferências do 7º andar da Ford Medical Tower. Nenhuma cadeira me esperava. As amarras apertadas me prendiam em uma mesa de exame com rodinhas. Executivos lotavam a sala. Administradores médicos, diretores financeiros, inspetores de conformidade, equipe jurídica corporativa, além de diretores do conselho do conglomerado Ford desconhecidos. Todos assistindo. Seus olhos pesavam sobre mim, oscilando entre avaliação desconfiada, repulsa e um medo silencioso. Charlotte Wade estava na mesa principal, com minhas faturas médicas completas projetadas na tela gigante ao fundo. Custos absurdos é uma metáfora um pouco incomum. Burned Sharp on Display é evocativo, mas poderia ser mais integrado ao ambiente corporativo. Manutenção do pod de contenção estéril, peças de reposição para implantes neurais cranianos, calibração contínua da rede de sincronização de ondas cerebrais, folha de pagamento da equipe de cuidados 24 horas por dia, filtragem de ar em tempo real e vigilância da composição atmosférica. Cada item listado equivalia a ganhos vitalícios para civis comuns. Charlotte apontou para o display com um ponteiro laser. Pessoal, isso soma o total de gastos da Mia na propriedade Ford ao longo dos últimos 3 anos. As cobranças mensais chegam consistentemente a dezenas de milhões. Apesar de todo esse financiamento, ela só ocupa uma cápsula com controle climático no último andar e passa o dia em estado quase inerte. Conversas baixas se espalharam pela multidão. Como é fisicamente possível um humano não dormir? Já suspeitava que esse projeto escondia segredos demais. Inúmeros gastos não foram revisados desde o acidente do Sr. Ford. Pode haver fraude deliberada por trás disso? Cada sussurro puxava meu coração para baixo. Ninguém compreendia toda a verdade. Nenhum deles possuía a autorização de segurança necessária para entendê-la. Charlotte apostava totalmente nesse ponto cego. Ela planejava fazer esses oficiais desinformados me julgarem formalmente. Um membro do conselho interrompeu cuidadosamente o burburinho. Senhora Wade, o Sr. Ford designou a supervisão temporária do local para você antes da partida, mas a ala do último andar permaneceu sob gestão exclusiva do Sr. Ford Sr. Uma audiência pública aberta como essa parece inadequada. Charlotte inclinou a cabeça com um sorriso tênue. A idade avançada deixou o Sr. Ford mais vulnerável à manipulação. Como noiva de Blaine, tenho a responsabilidade de eliminar riscos financeiros que ameaçam a família. Ela se virou para mim. Vou te oferecer uma única chance, Mia. Admita diante de todos aqui que você exagerou sua condição médica, falsificou dados de ondas cerebrais de ancoragem e desviou o capital da Ford junto com a equipe de engenharia neural. Minha garganta ficou seca e áspera. Eu nunca fiz isso. Meu sussurro se perdeu no meio da discussão ao redor. Charlotte avançou e colocou um documento formal sobre mim. Assine. Baixei o olhar. Era uma admissão formal de fraude médica. Acusações pré-escritas preenchiam cada linha. Fabricação de um distúrbio neurológico extremamente raro. Conluio com a equipe de engenharia para desviar financiamento clínico. Ocupação indevida de instalações médicas premium da Ford sob falsas alegações. Consentimento voluntário para remoção total do implante e cooperação investigativa. Meus dedos tremiam sem parar. Eles não podem removê-lo. Charlotte se inclinou. O que impede a remoção? Reuni minhas últimas forças. Blaine vai morrer. Um silêncio caiu sobre a sala, seguido de risos baixos e incrédulos. Ela realmente acredita nisso? Isso já passou de fraude. É delírio. Charlotte parecia satisfeita com a reação. Exatamente o efeito que queria. Cada afirmação minha virava loucura aos olhos deles. Uma comoção surgiu na porta. Guardas bloqueavam Dylan Reese, que segurava um terminal de controle neural reserva, o suor brilhando em sua testa. Charlotte, me deixe entrar. A nuvem de consciência do Blaine se fragmentou 3 vezes durante a noite. A rede primária perdeu estabilidade total. As equipes médicas no Oriente Médio estão executando protocolos máximos de emergência agora. Um choque percorreu a sala. O rosto de Charlotte endureceu. Quem autorizou a entrada dele? Dylan a encarou. Vou repetir. Mia não comete fraude. A mente dela funciona como a única âncora fixa para a consciência de IA do Blaine. Drogar ela ontem à noite equivale a uma tentativa de assassinato de Blaine Ford. A palavra assassinato fez a sala inteira mergulhar em silêncio. Charlotte soltou uma risada fria. Você entende o que acabou de dizer? Sim. A voz dele tremia, mas não recuou. Assumo total responsabilidade legal. Charlotte virou-se para o advogado. Registre. O engenheiro Dylan Reese está fazendo intimidação com falsas ameaças de morte. O rosto de Dylan perdeu a cor. Você perdeu completamente a noção. Charlotte ignorou. Diante dessa disputa, resolveremos com um exame direto. Meu coração afundou.
Um implante neural está embutido na nuca de Mia. O engenheiro Dylan afirma que esse chip mantém Blaine Ford vivo. Vamos verificar isso pessoalmente. Ela se virou para a equipe médica. Preparem a extração do implante. Um silêncio absoluto tomou a sala. O cirurgião empalideceu. Senhora Wade, isso viola protocolos clínicos. Sedativos ainda estão no sistema dela. O estado neurológico é instável. Charlotte respondeu friamente. Você é médico ou cúmplice? O médico se calou. Eu detenho a autoridade temporária da instalação Ford. Quem recusar ordens será imediatamente suspenso. Um medo frio se espalhou pelo meu corpo. Não pela dor, mas pela certeza de que aquilo poderia destruir Blaine de forma irreversível. Balancei a cabeça, os pulsos presos rangendo contra as amarras. Por favor. Não. Eu imploro. Charlotte se aproximou da maca. Agora você implora por misericórdia? O dedo dela tocou minha nuca com uma delicadeza falsa, venenosa. Mia, você diz que não consegue dormir naturalmente. Quando retirarmos isso, vou te dar o sono que você nunca teve na vida. Eles me empurraram para a luz forte e intensa da sala de observação cirúrgica. Além do vidro transparente de corpo inteiro estavam todos os participantes do tribunal, observando como espectadores em um experimento bizarro e controlado. A equipe me reposicionou de lado, expondo totalmente a nuca sob as luzes cirúrgicas fortes. Uma cicatriz tênue, em forma de crescente, permanecia ali, antiga e desbotada. 3 anos antes, logo depois que a família Ford me acolheu, o engenheiro neural principal deles implantou cirurgicamente minha interface âncora de ondas cerebrais. Ele me disse na época que aquilo nunca foi apenas hardware. Era uma ponte, uma ponta presa a mim. O outro lado ancorado em Blaine Ford. Foi a primeira vez que vi Blaine. Ele jazia imóvel dentro de uma cápsula de isolamento estéril, de pele pálida, mas em repouso sereno. Assim que a IA neural foi ativada, ele falou suas primeiras palavras para mim pela tela do monitor. Mia, obrigada por ficar acordada. Fiquei em silêncio por muito tempo depois de ouvir isso. A vida inteira, todos chamaram minha incapacidade de dormir de transtorno estranho. Só ele me agradeceu pela minha vigília interminável. Agora, Charlotte estava prestes a cortar essa ponte com as próprias mãos. O cirurgião vestiu luvas estéreis, mas hesitou antes do primeiro corte. Senhora Wade, no mínimo espere o Sr. Ford Sr. voltar. Ou aguarde a equipe médica internacional confirmar a condição atual do Sr. Ford. Charlotte estava ao lado da mesa, seu tom frio e inflexível. Fui clara. A extração acontece hoje. Se surgirem complicações, o cirurgião começou, relutante. Eu assumo total responsabilidade. Charlotte o interrompeu imediatamente. Ela olhou para a multidão atrás do vidro. Cada um de vocês aqui serve como testemunha. Estou apenas removendo uma malignidade do sistema Ford Medical. Com isso, ela pressionou as mãos firmes nos meus ombros para me manter imóvel. Prossiga. Um antisséptico frio se espalhou pelo meu pescoço, e meu corpo tremeu descontroladamente. Não foi possível administrar anestesia. Qualquer sedativo faria colapsar ainda mais minha atividade cerebral, já instável. Quando o bisturi cortou, senti tudo. O corte ardente da lâmina, a pressão separando pele e tecido. Cada sensação era amplificada por uma mente privada da misericórdia da anestesia. A agonia explodiu direto nos meus nervos. Abri a boca, mas não consegui gritar. Nenhum som saiu. O suor frio encharcou meu corpo. Vários espectadores atrás do vidro desviaram o olhar. Alguns murmuraram baixinho. Isso está indo longe demais. Charlotte captou as palavras e esboçou um leve sorriso. Vocês sentem pena dela? Escolham com sabedoria. Lamentar uma fraude ou lamentar o capital da Ford que ela supostamente desviou. A sala ficou em silêncio. O segundo corte foi mais profundo. Ferramentas cirúrgicas sondavam sob a pele. E no momento em que tocaram a base da interface, minha visão escureceu. Um estático elétrico agudo tomou meus ouvidos. Aviso. Interface neural da âncora primária danificada. Reconexão da nuvem de consciência-alvo falhou. Protocolo de proteção de emergência ativado. A voz de Blaine ecoou na minha mente. Um sussurro fraco, mas claro. Mia. Não tenha medo. Lágrimas escorreram pelo meu rosto e caíram na mesa cirúrgica. Eu não temia a dor. Eu temia perdê-lo para sempre. Lutei para me manter consciente, mas sedativos residuais, perda de sangue, dor e dano na interface me puxavam para baixo sem piedade. A voz do cirurgião tremia de pânico. Senhora Wade, não podemos continuar. A atividade cerebral dela está colapsando. A expressão de Charlotte vacilou por um instante. Depois, endureceu. Viemos longe demais para parar agora. Todo o progresso será desperdiçado. Ela olhou para os monitores. Extraia o chip. O cirurgião congelou. Charlotte pegou um par de pinças estéreis da bandeja ela mesma. Do lado de fora do vidro, Dylan bateu contra a porta em desespero. Pare! Charlotte, isso é um chip de âncora bidirecional. Se você remover isso, a consciência do Sr. Ford vai se romper completamente. Charlotte se virou para ele, fria. Então eu vou ver com meus próprios olhos se Blaine Ford realmente se sacrificaria por ela. Ela se inclinou sobre mim. A pinça se fechou ao redor do microchip enterrado no meu pescoço. No instante seguinte, ela puxou com força brutal. Ah! Um grito finalmente escapou da minha garganta. Era como se tivessem arrancado um pedaço da minha alma. Tudo desapareceu. Luzes, vozes, movimento. Tudo se dissolveu. Só restou escuridão. Todos os monitores da sala cirúrgica passaram a vermelho. Canal principal da âncora desconectado. A fonte âncora colapsando para zero. Nuvem de consciência-alvo perdeu todas as coordenadas. Blaine Ford Neural IA,
Offline. Charlotte encarou o microchip ensanguentado na pinça. Só então percebeu o erro. Mas era tarde demais. Minhas pálpebras se fecharam lentamente. Pela primeira vez em 19 anos, eu dormi. Nesse exato momento, a porta da suíte de observação se abriu. O principal médico da equipe de Blaine entrou em disparada, coberto de suor frio, segurando um terminal de comunicação transoceânica. A tela mostrava caos total na unidade de ressuscitação de emergência no Oriente Médio, Israel Reddit. Quando seus olhos caíram sobre o chip na mão de Charlotte, toda a cor desapareceu do rosto dele. Senhora Wade. A consciência do Sr. Ford sumiu. Nós o perdemos. As pupilas de Charlotte se contraíram. O que você disse? A voz do médico quebrou. O coração dele ainda bate, mas a consciência não existe mais. Não conseguimos mais detectar nenhum vestígio dele na rede neural global. Um silêncio mortal caiu sobre a suíte de observação. O microchip escorregou dos dedos de Charlotte e caiu no chão com um som seco. O pequeno tilintar ecoou no silêncio, carregado do peso do que acabara de ser perdido. Ela recuou como se tivesse sido atingida, o equilíbrio falhando por meio passo, atônita, desorientada. Isso é impossível. Você está mentindo. Blaine nunca poderia morrer por causa dela. A frase foi interrompida abruptamente. Passos apressados ecoaram pelo corredor. O Sr. Ford havia chegado. Quase 70 anos, o patriarca idoso apoiava-se em uma bengala, auxiliado por assistentes enquanto entrava na suíte. Seu olhar caiu primeiro sobre meu corpo inconsciente, sobre a mesa cirúrgica. Depois, fixou-se no chip de âncora ensanguentado no chão. Toda a cor sumiu de seu rosto num instante. Quem fez isso? Ninguém ousava dizer uma palavra. Charlotte entreabriu os lábios trêmulos, tentando se defender. Sr. Ford, eu fiz isso pelo Blaine. Crack. Um tapa forte estalou em sua bochecha. A cabeça de Charlotte virou bruscamente, seu brinco voando e caindo no chão. A sala inteira prendeu a respiração. As mãos do velho tremiam de raiva contida. Pelo Blaine? Você arrancou a vida dele com suas próprias mãos e ainda ousa dizer que foi para o bem dele? Charlotte pressionou a mão na bochecha ardida, lágrimas surgindo imediatamente. Eu não sabia. Ninguém nunca me contou a verdade. Ela é uma estranha. Por que ela recebe os melhores recursos da família Ford? Por que todos a protegem acima de tudo? O Sr. Ford fechou os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, restava apenas um frio absoluto em seu olhar. Ela fica acordada, e essa é a única razão pela qual Blaine ainda respira. Charlotte congelou completamente. Dylan entrou na sala, caiu de joelhos e pegou o chip do chão, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. A interface está rompida, o chip está contaminado, e a fonte âncora foi interrompida por sedação profunda. Precisamos reparar a conexão imediatamente. O neurologista-chefe deu ordens urgentes. Transporte a Mia de volta para a cápsula principal de controle imediatamente. Iniciem o protocolo de despertar reverso de ondas cerebrais. Avisem a equipe médica no exterior para manter a circulação vital do Sr. Ford e aguardar a recuperação de Mia. Fui levada às pressas pelo corredor de Manhattan. Ressuscitação de emergência. Minha consciência afundou numa escuridão infinita, cortada de todo som e sensação. Mas fora do meu silêncio, o mundo inteiro havia desmoronado. No salão principal de controle, telas enormes exibiam 3 anos inteiros de dados neurais sincronizados. Cada flutuação nos meus padrões de ondas cerebrais estava perfeitamente alinhada com cada mudança na consciência de Blaine. Há um ano, traços de sedativo contaminaram acidentalmente minha solução nutritiva. Minha consciência ficou turva por 3 segundos. O ritmo cardíaco de Blaine se estabilizou por 27 segundos. 3 meses atrás, uma febre alta desestabilizou minhas ondas cerebrais. A Conferência Internacional de Blaine despencou no meio da sessão, sua IA neural ficando offline por 15 minutos. Na noite anterior, Charlotte havia desconectado o cabo, forçado sedativos na minha garganta, silenciado os alarmes de emergência e rejeitado todas as comunicações urgentes. A nuvem de consciência de Blaine se fragmentou 3 vezes. Hoje, o chip foi arrancado do meu pescoço. As coordenadas de consciência de Blaine desapareceram completamente do sistema. Os dados frios e irrefutáveis se espalharam pela tela como uma sentença. Os membros do conselho que antes duvidavam de mim, agora estavam sem palavras. Charlotte permanecia imóvel, o rosto sem cor. Isso não pode ser... Isso desafia toda a lógica. Dylan levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Agora quer falar de lógica? Quantas vezes nós avisamos ontem? Você ouviu uma única palavra? Charlotte se virou para o Sr. Ford, a voz trêmula. Sr. Ford, eu realmente não sabia. Eu pensei que ela estava enganando o Blaine, desperdiçando recursos da família. Ele não olhou para ela. Com efeito imediato, revoguem todos os privilégios administrativos temporários concedidos a Charlotte Wade. Bloqueiem toda a torre médica. Ninguém que participou da remoção da interface de Mia pode sair deste local. Charlotte ergueu a cabeça em pânico. Sr. Ford! A voz do patriarca era baixa, mas cortante como lâmina. Reze para que ela acorde. Se ela recuperar a consciência, Blaine ainda pode ter uma chance. Mas se ela não acordar... Ele encarou Charlotte. Sua família inteira responderá pela vida de Blaine Ford. Caí sem parar por uma escuridão sem limites. Não existia som ali, sem luz, e nada de Blaine Ford. O vazio me aterrorizava. Por 19 anos eu nunca dormi. O mundo descrevia o sono como descanso, como sonhos, como uma quietude suave sob o céu noturno.
Mas meu primeiro contato com o sono foi como ser enterrada viva. Eu não conseguia acordar. Não conseguia encontrar uma saída. Até que um leve brilho de luz dourada tremulou ao longe, tênue e frágil como uma lanterna moribunda. Mia. A voz de Blaine ecoou pelo vazio. Tentei responder, mas eu não tinha boca, nem forma física, nem capacidade de me despertar. Pare de cair, olhe para mim. Me esforcei em direção àquele fio de luz com cada fragmento da minha consciência que se apagava. Fora da minha consciência, o caos irrompeu dentro da sala de ressuscitação de emergência. Dylan se inclinou sobre a estação de trabalho microscópica. Lentes de aumento fixadas nos olhos, reparando o chip de âncora contaminado com precisão trêmula. O núcleo permanece intacto, mas 2 pinos externos de sincronização estão completamente cortados. Dá para consertar? A voz do Sr. Ford saiu rouca e tensa. O suor escorria pelo rosto de Dylan. Não sei, disse ele, a voz tensa. Não existe um plano para isso. Este é o único chip de âncora bidirecional existente. Ele foi calibrado sob medida para a estrutura neural da Mia há 3 anos. Não existem peças de reposição. O médico-chefe encarava rigidamente meu monitor de ondas cerebrais. A atividade cerebral dela continua despencando. Em mais 15 minutos, ela entrará em um desligamento neurológico irreversível. A expressão do Sr. Ford se quebrou. Disseram que ela não pode dormir. O médico hesitou. Ela não possui um ciclo natural de sono, é verdade. Mas sedação forçada, trauma cirúrgico extremo e remoção completa da interface sobrecarregaram o sistema. O cérebro dela não está dormindo agora. Está desligando completamente. Um arrepio percorreu todos os presentes. O Sr. Ford fechou os olhos. Tragam ela de volta. O médico falou baixo. Há um método. Podemos administrar um agente de vigília forçada para reativar os nervos cranianos profundos dela. Dylan se virou de repente, alarmado. Não. O cérebro dela funcionou sem parar por 19 anos sob sobrecarga constante. A estimulação forçada pode causar danos neurais severos. Ela pode ter perda de memória permanente, convulsões crônicas ou pior. Ele não terminou a frase. O Sr. Ford apertou a bengala com força. Naquele momento, Charlotte rompeu a segurança e entrou na sala. Então, o que estamos esperando? Dê a injeção nela. Blaine ainda depende dela para sobreviver. Dylan avançou e a agarrou pela gola. Calhe a boca! Quem a empurrou para esse estado? Charlotte recuou, mas respondeu com desespero. Ela é uma ferramenta para o Blaine. É só isso. A família Ford a abrigou e financiou por 3 anos. Esse é o propósito dela. O Sr. Ford finalmente ergueu o olhar. O frio em seus olhos a silenciou. Ela não é uma ferramenta para Blaine. Nós devemos a ela a vida que tiramos dela. Charlotte ficou imóvel, em choque. O Sr. Ford se virou para a equipe médica. Existe alguma outra alternativa? O médico balançou a cabeça. Só se fragmentos residuais da consciência do Sr. Ford se reancorarem ativamente. Mas a assinatura neural dele está completamente indetectável na nuvem global. No mesmo instante, o monitor principal piscou. Uma ondulação dourada atravessou a tela escura. Dylan virou-se bruscamente. Espere. Temos sinal. Todos olharam. A forma de onda dourada de Blaine acendeu por um instante. E então surgiram palavras no monitor. Salvem-na primeiro. Silêncio absoluto. Outra linha surgiu. Não machuquem ela. Os olhos do Sr. Ford se encheram. Blaine. A forma de onda tremia, instável, à beira de desaparecer. Eu vou encontrar o caminho de volta. Deixem ela acordar devagar. Dylan cerrou os dentes. O Sr. Ford está usando a última consciência residual para fixar a assinatura neural da Mia. Ele está reconstruindo o caminho dela de volta à vigília. O Sr. Ford respondeu, rouco. Ajustem o tratamento. O protocolo foi alterado imediatamente. O agente de vigília forçada foi descartado. Em vez disso, a equipe reparou o chip danificado e deixou a consciência residual de Blaine guiar a recuperação dos padrões neurais em colapso. 1 hora passou. 2 horas. 3 horas. Às 4h17 da manhã, minhas pálpebras tremularam. No monitor, um fio de luz azul oscilou e se estabilizou. Na sala de emergência do Oriente Médio, um médico ofegou. A nuvem de consciência do Sr. Ford restabeleceu posicionamento. Taxa de deriva caindo. Ligação da âncora restaurada a 3%. O Sr. Ford se apoiou no vidro, mal conseguindo ficar em pé. Dylan abaixou a cabeça, lágrimas caindo silenciosamente. Israel Reddit. Eu ainda não tinha acordado. Mas eu tinha parado de afundar na escuridão, e Blaine Ford ainda estava vivo. Na tarde seguinte, os Wade chegaram. Gerald Wade, pai de Charlotte, invadiu a torre médica ladeado por advogados corporativos e relações públicas. Sua chegada dominou o saguão com uma presença pesada e opressiva. Ele falou assim que entrou. Ancião Ford, você está prendendo minha filha em vez de uma órfã sem nome. A família Ford perdeu completamente o senso de proporção? O ancião Ford não havia dormido a noite inteira. Seu rosto estava cansado e pálido, mas ele permaneceu firmemente sentado na cadeira principal. Charlotte Wade é suspeita de agressão agravada e de colocar a vida de Blaine em risco. Ela não será liberada até que a investigação seja concluída. Gerald soltou um riso frio. Agressão agravada? Minha filha é noiva de Blaine, futura matriarca da família Ford. Ela auditou despesas médicas duvidosas e disciplinou uma suspeita de fraude. Qual é a culpa dela? Charlotte estava atrás do pai, com os olhos vermelhos e inchados. Sua voz veio baixa, ferida. Pai, eu realmente só queria ajudar o Blaine. Todo mundo me escondeu a verdade.
Eu tinha motivos para suspeitar de fraude quando aquela garota drena 8 dígitos dos recursos da Ford todos os meses. Gerald imediatamente tomou o argumento dela como base. Está vendo? Minha filha apenas cumpriu seu dever como noiva. O erro foi da família Ford em manter uma mulher em segredo que controla a vida de Blaine e esconder isso dos Wade. Quão sólida é essa aliança de noivado, afinal? Vários membros do conselho da Ford se remexeram desconfortáveis em seus assentos. A aliança Ford-Wade sustentava interesses enormes. O Wade Group havia se expandido rapidamente na fabricação de dispositivos médicos nos últimos anos, controlando cadeias de suprimentos críticas para múltiplos projetos internacionais da Ford. Uma ruptura total poderia desestabilizar preços de ações e operações corporativas. Gerald claramente havia vindo preparado. Ele deslizou uma carta legal formal sobre a mesa. Exigimos a custódia imediata de Mia para avaliação psiquiátrica e médica independente por uma instituição de terceiros. Além disso, a família Ford deve suspender todas as restrições sobre Charlotte e emitir um pedido formal de desculpas público. O ancião Ford riu com raiva. Levar a Mia embora? Depois de tudo o que aconteceu, você ainda ousa tocá-la? A expressão de Gerald escureceu. Ancião Ford, respeito sua idade, mas a família Wade não será intimidada. Nós vamos levá-la hoje. As portas da sala de conferência se fecharam automaticamente. Clique, clique, clique. Todas as travas de segurança da torre médica foram acionadas simultaneamente. As luzes do teto piscaram por um instante. Então a tela principal acendeu. Circuitos neurais dourados se desenrolaram lentamente sobre o fundo negro. Uma voz baixa e distorcida ecoou pelos alto-falantes. Quem pretende levá-la? Todas as cabeças se ergueram em choque. O rosto de Charlotte empalideceu imediatamente. Ela reconhecia aquela voz. Blaine Ford. Ele ainda não havia se recuperado totalmente. Seu corpo físico permanecia na cápsula de emergência no Oriente Médio, mas sua consciência havia sido reconectada ao sistema neural, projetando-se diretamente na sala de conferências. Um holograma de meio corpo se formou no centro da tela. Pálido, frágil, visivelmente enfraquecido. Ainda assim, sua presença carregava uma autoridade esmagadora. Ele encarou Gerald e Charlotte. Gerald Wade. Você acabou de se referir a Mia como uma suspeita de fraude? O pomo de Adão de Gerald se moveu nervosamente. Blaine, deixe-me explicar. Charlotte só agiu para o seu bem. Blaine o interrompeu sem sequer olhar. Bloqueiem toda a torre médica. Puxem todos os registros de vigilância. Ninguém que machucou a Mia ontem sai deste prédio. As pernas de Charlotte quase cederam. O olhar de Blaine se fixou nela. Mesmo projetado por uma tela, seus olhos cortavam como lâminas. Charlotte Wade. Eu lhe concedi autoridade administrativa temporária. Eu não lhe dei permissão para acabar com a minha vida. Charlotte tremia incontrolavelmente. Blaine, eu não sabia. A voz dele veio fria, sem qualquer hesitação. Mentira. Você não estava desinformada. Você simplesmente se recusou a vê-la como humana. Você a viu apenas como uma ferramenta que os Ford mantinham escondida. O rosto de Charlotte perdeu toda a cor. Blaine falou lentamente. Hoje todos vão aprender a verdade. Exatamente o que ela é. As primeiras imagens de vigilância passaram pela tela principal. Elas mostravam Charlotte entrando na minha unidade de terapia intensiva, consultando meus registros de faturamento médico e dispensando a equipe de enfermagem noturna. Ela então desconectou meu cabo de transmissão de ondas cerebrais sem hesitar. Alarmes de emergência soaram imediatamente. Caí de joelhos no chão, implorando para que ela reconectasse o cabo. Ela simplesmente silenciou os alarmes com uma indiferença fria. Um suspiro coletivo veio do contingente da família Wade. A tela mudou para um segundo clipe. Dylan entrou na sala, alertando Charlotte com urgência de que a vida de Blaine estava em risco. Charlotte rejeitou a ligação da equipe médica do Oriente Médio e congelou todas as permissões de acesso da divisão de engenharia neural. A voz baixa e fria de Blaine cortou o ambiente. Esse foi o primeiro alerta de emergência da equipe de ressuscitação. Se ela tivesse respondido, Mia nunca teria precisado passar por cirurgia. Charlotte balançou a cabeça freneticamente, desesperada para se defender. Não, eu pensei na época. Blaine não lhe deu espaço para continuar. O terceiro vídeo de vigilância começou a ser exibido. Ele a mostrava forçando minha boca aberta e enfiando comprimidos para dormir pela minha garganta. A tela se dividia em 2 painéis, mostrando simultaneamente a forma de onda da consciência de Blaine em tempo real. Toda vez que minha atividade cerebral diminuía, sua forma de onda dourada se fragmentava e desestabilizava. No momento em que ela arrancou o chip da âncora do meu pescoço, a nuvem de consciência de Blaine ficou completamente paralisada, e a tela mergulhou em escuridão total. A compostura de Gerald finalmente se desfez. Ele se virou bruscamente para a filha, a voz baixa e fria. Charlotte, você nunca me contou que a drogou. Charlotte desabou, tomada por irritação frenética e desespero. Eu achei que ela não conseguia dormir. Dylan soltou uma risada amarga. Então você usou a vida dela como um experimento? Blaine levantou a mão, encerrando a discussão. As imagens na tela mudaram instantaneamente. Desta vez, não mostravam mais a vigilância da torre médica. Página após página de documentos internos confidenciais do Wade Group se desenrolavam na tela. As pupilas de Gerald se contraíram. Blaine Ford, o que isso significa? O tom de Blaine permaneceu firme. Nos últimos 5 anos, a Wade Medical exportou equipamentos de monitoramento neural com sensores adulterados, certificações falsificadas e dados clínicos fabricados. Estou investigando sua cadeia de suprimentos há 2 anos. Gerald se levantou de repente, o rosto distorcido entre raiva e pânico. Você ousa, Blaine,
3 dos principais projetos da Ford dependem da Wade. Se agir contra mim, nada disso vai sobreviver, Blaine respondeu calmamente. As autoridades já estão a caminho. Todas as contas internacionais da Wade foram congeladas há 10 minutos. As portas do elevador se abriram no final do corredor. Agentes de investigação financeira e força-tarefa regulatória entraram na sala em formação. O pânico finalmente tomou conta de Gerald. Blaine, nossas famílias são unidas por um noivado. Você não pode fazer isso. Blaine olhou para ele com indiferença. Um noivado deixou de existir no momento em que Charlotte encostou em Mia. Charlotte avançou, desesperada, pressionando-se contra a tela. Blaine, me desculpe. Eu me arrependo de tudo. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua noiva. Blaine a encarou sem emoção. Você deveria se considerar sortuda por Mia ter sobrevivido. Se ela tivesse morrido, você não estaria aqui pedindo misericórdia. Ele se virou para o advogado. Acusem Charlotte Wade de tentativa de homicídio, invasão de sistema médico restrito e sabotagem de suporte vital. Apresentem denúncia completa contra todos os envolvidos. Enquanto os policiais a levavam, Charlotte se desfez completamente. Ela gritou meu nome, chorando. Mia, acorda, por favor, fala comigo. Eu não quis machucar ninguém. Eu permaneci imóvel na cápsula neural ao lado. Uma vez, ela descartou todos os meus pedidos como encenação. Agora, finalmente entendia o peso do silêncio absoluto. Quando acordei, já haviam se passado 5 dias. No segundo em que meus olhos se abriram, minha mão instintivamente voou para a nuca. A interface ainda estava lá, recém-equipada com uma carcaça protetora externa. O cheiro forte de antisséptico já não estava no ar. Em vez disso, um leve e quente aroma de luz do sol parecia me envolver. Fiquei encarando o ambiente em silêncio por um longo tempo. Eu nunca tinha sentido o cheiro de luz solar de verdade dentro da ala do último andar. A projeção holográfica de Blaine estava posicionada ao lado da minha cama. Ele parecia muito mais fraco do que antes, sua forma tremendo levemente em intervalos. Ele não falou imediatamente ao me ver acordada. Apenas me observou em silêncio. Depois de um longo momento, sussurrou. Mia, me desculpe. Sustentei o olhar dele. Ele raramente pedia desculpas nesses 3 anos. Não por arrogância. Ele sempre organizava tudo para mim com precisão meticulosa. Minhas refeições, suprimentos, materiais de leitura, umidade do ambiente, carga diária de ondas cerebrais, tudo era perfeitamente calibrado. Ele nunca me deixou faltar uma única necessidade. Tudo, exceto a liberdade. Falei baixinho. O que aconteceu com a Charlotte? Ela está sob custódia. E os Wades? O império da família desmoronou. Assenti lentamente. Não senti triunfo, nem ódio, só um cansaço profundo. Depois de 19 anos de vigília interminável, eu finalmente entendi que é possível se cansar tanto de estar acordado que até abrir os olhos parece difícil. Blaine percebeu meu esgotamento. Sua voz ficou mais suave. Ainda dói? Balancei a cabeça. Então disse o que guardava há muito tempo. Blaine, eu quero ir embora. A projeção dele congelou por um instante. O silêncio tomou conta do quarto. Me preparei para a raiva, para a recusa, para aquela insistência de sempre, de que eu não poderia partir, de que a vida dele dependia de mim. Mas ele não disse nada disso. Apenas perguntou com calma. Para onde você quer ir? Meus olhos arderam com lágrimas inesperadas. Qualquer lugar, menos aqui. Nem esta ala, nem a cápsula estéril, nem uma sala vigiada 24 horas por dia. Eu quero saber quem eu sou, se não sou sua âncora. Blaine ficou em silêncio por muito tempo. Tempo suficiente para eu temer que sua consciência tivesse se desconectado novamente. Finalmente, ele ergueu a mão. Um contrato digital se abriu ao lado da cama. Este é um novo contrato de âncora. Observei o texto na tela. Cláusula 1. Mia mantém autonomia total. A família Ford não pode restringir seus movimentos sob qualquer pretexto relacionado à vida de Blaine. Cláusula 2. A âncora de ondas cerebrais passa de vínculo obrigatório para conexão voluntária. Cláusula 3. Mia possui poder absoluto de veto e pode romper a conexão a qualquer momento, sem restrições. Cláusula 4. Blaine assume integralmente os riscos de vida decorrentes da desconexão. Cláusula 5. A família Ford criará um fundo independente, equipe jurídica e sistema médico privado para Mia, sem qualquer obrigação de ancoragem. Fiquei olhando em silêncio. Você entende o que isso significa? Os olhos de Blaine permaneceram firmes em mim. Sim. Se eu cortar a conexão, você pode morrer. Sim. Então por que assinar isso? A voz dele permaneceu calma. Mia, não posso continuar vivendo da sua vigília enquanto te nego o direito de descansar. Lágrimas escorreram sem que eu percebesse. Ele levantou a mão projetada, como se pudesse me tocar através da luz. Ele não podia. Mesmo assim, falou baixo. Eu estava errado antes. Achei que te dar segurança era suficiente para compensar tudo. Mas eu nunca perguntei o que você queria. Apertei o cobertor entre os dedos. E se eu quiser dormir de verdade? O olhar dele se aprofundou. Então, eu vou arcar com todas as consequências com você. Mesmo que isso custe sua vida? Ele sorriu levemente. Minha vida já foi emprestada da morte. Eu não tenho o direito de usar a sua como garantia. Naquele momento, finalmente entendi. Ele não estava mais me prendendo para sobreviver. Ele estava me devolvendo a mim mesma. Um mês depois, saí da ala de terapia intensiva totalmente selada no último andar. Blaine reformou completamente a antiga sala médica sem janelas. Vidros do chão ao teto substituíram as paredes frias originais. A luz do sol entrava livremente, e o vento filtrado circulava suavemente pelo sistema de ventilação. Pela primeira vez, eu tinha um quarto só meu. Meu próprio acesso, minha própria conta, até meu próprio passaporte.
Dylan vinha me ver todos os dias. Quer se reconectar hoje? No começo, eu sempre balançava a cabeça. Ele nunca me pressionava, apenas registrava com calma. Sujeito Mia recusa conexão neural hoje. Sem conexão, a consciência de Blaine em IA permanecia em modo de baixo consumo. Seu tempo de projeção foi diminuindo aos poucos. Alguns dias ele aparecia por apenas 10 minutos, mas ele nunca me pressionou. Nesses minutos curtos, ele só fazia perguntas simples. Você saiu hoje? A luz do sol está forte? Chá de leite é realmente tão bom assim? Eu dizia que sim. Ele sorria levemente. Então toma um gole extra por mim da próxima vez. Perguntei baixinho. Você não tem medo? Medo de quê? De eu nunca mais me reconectar. Blaine ficou em silêncio por um momento. Tenho. Mas é seu direito escolher. Tomei um gole do meu chá de leite. A doçura intensa queimava levemente minha língua. Tão doce que quase me fazia lacrimejar. Depois disso, viajei para muitos lugares. O antigo orfanato onde tudo começou. A praia silenciosa. Lojas de conveniência tarde da noite. Viadutos da cidade às 4 da manhã. Pela primeira vez, entendi o que era ficar acordada sem ser observada. O vento tocava meu rosto sem sensores, registrando minha frequência cardíaca. A luz dos postes caía sobre meus olhos sem sistemas, analisando minhas ondas cerebrais. Eu era apenas Mia. Não uma fonte de vigília. Não um ponto de ancoragem. Não o pilar que sustentava a vida de Blaine. Meio mês depois, tarde da noite, fiz algo que ninguém esperava. Entrei voluntariamente na câmara de conexão neural. Dylan estava de plantão. Ele congelou no instante em que me viu. Mia? Apoiei a palma da mão no sincronizador externo. Ele apareceu hoje? Dylan abaixou a voz. Só 3 minutos. Os estados de baixa potência estão dificultando a recuperação da consciência dele. Assenti. Vamos nos reconectar. Dylan hesitou. Tem certeza? Sorri de leve. Tenho. Isso é para os Ford? Não. Por culpa? Não. Por obrigação de salvá-lo? Neguei. Nenhum desses. O sincronizador acendeu com um brilho azul suave. O calor familiar da conexão neural subiu pela minha nuca. Dessa vez não havia algemas, não havia cápsula, não havia ninguém me obrigando a permanecer acordada. Apertei o botão de confirmação sozinha. 3 segundos depois, circuitos dourados floresceram na tela principal. A figura de Blaine se materializou lentamente. Ele me encarou, surpreso. Mia. Sou eu, respondi. A voz dele veio baixa. Por quê? Olhei para ele. Lembrei das palavras dele 3 anos antes. Obrigado por ficar acordada. E de como ele finalmente me devolveu a escolha. Eu já não via mais a vigília como maldição. Nem o sono como destino. Falei baixinho. Blaine, eu ainda quero saber como é dormir. Os olhos dele escureceram por um instante. Eu sorri. Mas não agora. Agora eu escolho viver ao seu lado. Blaine ficou em silêncio. As ondas douradas na tela tremiam como um coração. Minha mão permaneceu firme no sincronizador. Os fios azuis da minha consciência se entrelaçaram com os dourados dele. O sistema confirmou. Conexão âncora voluntária estabelecida. Taxa de sincronização, 93%. Taxa de sincronização, 97%. Taxa de sincronização, 100%. O amanhecer entrou pela janela. Abri os olhos e encontrei Blaine me olhando de volta. Sem coerção entre nós. Sem prisão. Só escolha. Ele sussurrou. Mia, obrigado. Balancei a cabeça. Não me agradeça por ficar acordada. Me agradeça por escolher você. O sol nasceu completamente. Por 19 anos eu nunca dormi. Eu achei que isso era uma sentença. Mas no fim, era só uma vida esperando para ser escolhida. Fim, que Deus te abençoe.